A casa estava silenciosa, interrompida apenas pelo som da chuva que caía do lado de fora. Isabela estava sentada na poltrona de couro gasto, com o roupão de flanela ainda vestido. As paredes ao redor estavam cobertas de fotos que representavam uma vida compartilhada, mas agora, para ela, eram apenas lembranças distantes de um amor perdido. Seu olhar, distante e absorto, fixava a caixa de madeira sobre a mesa de centro, uma caixa velha e meio apagada pelo tempo. Era uma caixa que ela nunca havia aberto antes, mesmo após meses de luto. A morte de Carlos, seu marido, tinha sido súbita e violenta. O acidente o levou embora em um instante, e desde então, Isabela se sentia vazia, como se fosse uma versão desfocada de si mesma, sem propósito, apenas sobrevivendo. Ela passou os dedos sobre a tampa da caixa, hesitando, como se temesse o que poderia encontrar ali. Quando finalmente a abriu, o cheiro de papel antigo a envolveu. Dentro havia cartas, muitas cartas, todas amarradas com um cordão de linho. Isabela começou a ler. A primeira carta era datada de 2 anos atrás, e ela não conseguia entender como nunca soubera de sua existência. Era uma carta de aniversário, mas que ele nunca entregou. Amor, eu te amo de uma forma que nem palavras conseguem explicar. Mas sei que, muitas vezes, falho em te mostrar isso. Às vezes, sinto que você não me vê como eu sou, mas como você quer que eu seja. Prometo que vou tentar ser o homem que você merece. Não quero que você se sinta sozinha. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Isabela sentiu uma pressão no peito ao ler aquelas palavras. Como ele havia falado tão abertamente sobre seus sentimentos, sem que ela soubesse. Ela fechou os olhos, sentindo uma dor aguda, como se Carlos ainda estivesse ali, presente, mas ao mesmo tempo tão distante. O segundo bilhete que ela abriu, datado de alguns meses antes de sua morte, foi ainda mais angustiante. Querida, se algo acontecer comigo, espero que você saiba que nunca foi sua culpa. Eu só tenho medo de não ser o suficiente para você. Não tenho como prometer que tudo será perfeito, mas farei o meu melhor para te fazer feliz. Isabela ficou paralisada. Ele sabia que algo poderia acontecer com ele. Ele já se sentia impotente diante do que estava por vir, e apesar disso, não disse uma palavra sobre isso. O peso dessa revelação fez com que ela se questionasse sobre tudo o que aconteceu entre eles. Será que ela falhou de alguma forma? Será que deixou de perceber alguma dor silenciosa dele? Nas semanas seguintes, Isabela decidiu seguir as pistas deixadas nas cartas e embarcar em uma viagem para visitar os lugares mais significativos para ela e Carlos. Queria entender as entrelinhas que ele deixara, as partes não ditas e o que elas poderiam significar para o seu futuro. A primeira parada foi a pequena cidade onde eles se casaram. Ela olhou para o relógio antigo da praça, a mesma praça onde ele lhe pedira em casamento. Era um lugar que ela sempre associara à felicidade, mas agora estava desprovido de vida e cor. Enquanto caminhava pelas ruas, encontrou uma mulher idosa sentada em um banco, olhando a praça. Ela se aproximou e a mulher a olhou com um sorriso suave. Você é a esposa do Carlos, não é? Isabela ficou surpresa. Sim, sou eu. Como você sabia? Ele me falou muito sobre você. Você e ele sempre estavam aqui rindo, compartilhando sonhos. Ele sempre dizia que você era o melhor presente da vida dele. Isabela engoliu em seco. A mulher sabia mais sobre o relacionamento deles do que ela mesma. Ele sempre se preocupou com você, sabia? Ele temia que um dia você pudesse sentir que ele não estava ali o suficiente. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago de Isabela. Ela sentiu a dor de Carlos através de alguém que não o conhecia profundamente, mas parecia saber de suas angústias. Sorriu fracamente, sentindo o peso do amor que ele lhe dera e, ao mesmo tempo, as palavras não ditas. A viagem continuou, mas o encontro com a melhor amiga de Carlos, Marina,
foi talvez o mais significativo. Marina não tentava suavizar a dor de Isabela ou oferecer palavras de consolo fáceis. Ela não se preocupava em amenizar o vazio. Carlos amava você de uma forma que ninguém mais entenderia. Ele sempre se preocupou com você, com o que você pensava dele, com o que você sentia, mas ele tinha medo de perder você. Ele não soube como expressar isso. Isabela ouviu atentamente, permitindo que aquelas palavras duras e sinceras atingissem seu coração. Ela sentiu uma mistura de alívio e dor, como se finalmente estivesse entendendo o peso do que Carlos passara em silêncio. Quando Isabela retornou à sua casa, ela se sentou novamente à mesa de centro, onde as cartas ainda estavam. Com mãos trêmulas, recolheu-as e as amarrou novamente. Olhou para o retrato de Carlos na parede, seu sorriso imortalizado em uma fotografia antiga. Finalmente, ela levantou-se e foi até o jardim. A luz do fim da tarde iluminava o céu, e ela se sentou no banco onde tantas vezes haviam conversado juntos. No bolso do casaco, ela ainda tinha uma última carta de Carlos. Ela a leu uma última vez. Meu amor, se você está lendo isso, significa que fui embora antes de te dizer tudo o que precisava. Te amo mais do que as palavras podem expressar. E não quero que carregue minha ausência como um fardo. Quero que continue a viver por nós dois. Com um sorriso suave e lágrimas nos olhos, Isabela pegou um fósforo e acendeu a carta, deixando as palavras se desfazerem na chama. Ela observou as cinzas se dissipando no vento, sentindo que algo dentro de si também estava sendo libertado. Isabela levantou-se do banco com o coração mais leve e olhou para o horizonte. O sol estava se pondo, mas ela sabia que o dia seguinte traria novas possibilidades. Ela poderia não ter mais Carlos fisicamente, mas o amor deles, agora liberado, permanecia dentro dela.